Olá, sejam bem-vindos. Hoje na nossa aula nós vamos falar um pouquinho sobre termodinâmica. Pessoal, termodinâmica é a parte da física que vai estudar as transformações de calor em energia mecânica e também energia mecânica em calor. Bom, pessoal, mas nós vamos estudar uma parte específica dela que vai nos remeter à época da Revolução Industrial, com o surgimento das primeiras máquinas a vapor. Pessoal, as máquinas a vapor funcionavam de que maneira? Basicamente, nós tínhamos lá a queima de um combustível e essa queima liberava calor. Esse calor era usado para produzir movimento. De que maneira nós vamos ver mais à frente. Então, basicamente, o tema hoje, pessoal, são as máquinas térmicas. Bom, nós podemos aqui ver um exemplo claro, a Maria Fumaça. Maria Fumaça, pessoal, que funcionava à base da queima do carvão mineral. Então, nós podemos dizer, pessoal, que nas máquinas térmicas, o primeiro dos combustíveis que foi utilizado foi o carvão mineral. Esse combustível ele liberava, através da sua queima, calor, energia térmica. Essa energia era então transformada em energia mecânica. Muito bem, pessoal, mas além de liberar a energia térmica, vamos lembrar que esse combustível libera também dióxido de carbono, às vezes até monóxido de carbono, ou até fuligem, carbono puro. Vamos lembrar por quê? Nós temos aí as reações de combustão. Se a combustão for completa, ele libera dióxido de carbono. Combustão incompleta vai liberar monóxido de carbono ou simplesmente carbono. Pessoal, lá na época da segunda Revolução Industrial, esse combustível começou a ser substituído. Substituído por quem? Pelo petróleo e seus derivados. Então nós temos aqui, pessoal, o surgimento do petróleo, a descoberta do petróleo. A segunda Revolução Industrial, então, foi muito importante em termos científicos por duas descobertas. Nós tivemos o petróleo e os derivados e também a eletricidade. Pessoal, os derivados de petróleo também são combustíveis fósseis. E se são também combustíveis fósseis, nós podemos nos lembrar aí que eles também funcionam liberando dióxido de carbono e monóxido de carbono. Ok, pessoal? Acontece que nos anos 70 nós tivemos uma crise mundial do petróleo. A crise mundial do petróleo, pessoal, ocasionou aumento em demasia dos preços do barril de petróleo. O governo brasileiro tentou minimizar esse problema. Trouxe então o programa Proálcool. Pessoal, o programa Proálcool era o quê? Era misturar etanol na gasolina. Então nós estamos utilizando um outro combustível agora, o etanol, que no Brasil é produzido de que maneira, pessoal? Através da cana-de-açúcar. Acontece que quando nós temos essa produção do etanol, nós temos liberação de toneladas e mais toneladas de bagaço de cana. Ainda mais depois dos anos 80, quando surgiram os primeiros carros que eram movidos exclusivamente a etanol. Nos Estados Unidos, a metanol. Muito bem, pessoal. Esse etanol, então, precisou cada vez mais ser produzido em quantidades cada vez maiores. Até hoje ainda é usada essa mistura na gasolina. Mas também nós utilizamos hoje para combustível puramente, puro e simples o etanol. Não utiliza a gasolina junto. Nós temos os carros flex que podem usar gasolina e etanol. Está vendo que o combustível está evoluindo, né? Mas a máquina continua a mesma. Continua queimando um combustível, liberando então dióxido de carbono, monóxido de carbono e calor. E esse calor é usado para produzir movimento. Acontece que esse bagaço, pessoal, ele tem que ser aproveitado de alguma forma. Essa sobra da produção de etanol, ela vai ser utilizada também. Nós não vamos poder deixar esse resíduo aí à toa. Então nós vamos tentar maximizar o lucro. Como que a gente maximiza o lucro? Utilizando inclusive as sobras. Pessoal, para utilizar essa sobra, nós temos duas possibilidades. Nós temos o chamado etanol de segunda geração. O etanol de segunda geração é quando nós vamos quebrar a celulose aqui presente para produzir etanol. E nós temos um processo muito mais fácil, muito mais rápido, que é a utilização da biomassa como combustível. Como assim a biomassa? Nós vamos queimar essa matéria orgânica. A queima da matéria orgânica também vai liberar energia. E ao liberar essa energia, nós podemos fazer funcionar a máquina térmica. Pessoal, mas acontece que os combustíveis ainda não pararam de evoluir. Nós podemos dizer que nós temos mais um aqui, ó, funcionando muito bem hoje nas granjas. Isso aqui, pessoal, é o chamado biodigestor. O biodigestor, pessoal, ele funciona de que maneira? Transformando fezes de animais em lucro. Como assim? Nós vamos pegar as fezes de suínos, as fezes das aves principalmente, e vamos colocar ali no biodigestor.
esse biodigestor vai decompor essa matéria orgânica. E na decomposição da matéria orgânica, libera o gás metano. Gás metano esse, pessoal, que é altamente inflamável. Portanto, nós podemos utilizar esse metano para produzir calor. Pessoal, então hoje nós podemos já dizer que focinho de porco já é tomado assim, né? Então nós podemos falar o seguinte, ó, através das fezes do suíno, a gente consegue produzir inclusive energia elétrica. Bom, brincadeiras à parte, nós podemos falar um pouquinho então mais do funcionamento dessa máquina. Perceberam que o combustível evoluiu? Nós saímos lá do carvão mineral e chegamos aos mais diversos fontes de energia que nós temos hoje. Mas de todas as formas, o funcionamento da máquina ainda é o mesmo. Nós basicamente temos a queima de um combustível. E na queima desse combustível, pessoal, nós vamos ter altas temperaturas. Portanto, nós temos a chamada fonte quente. Então, a queima do combustível libera a energia para a fonte quente. Essa energia que é liberada vai para a máquina térmica, que utiliza essa energia, transforma essa energia em energia mecânica. Então, nós podemos visualizar aqui, ó, a queima do combustível faz girar uma roda através do uso do pistão. Acontece, pessoal, que infelizmente nós não conseguimos utilizar todo o calor que é cedido para a máquina. Por quê? Porque o calor, ele é uma energia que ela flui espontaneamente da maior temperatura para a menor temperatura. Ora, durante a queima, então, do combustível, a temperatura lá dentro da máquina ficou alta, certo? O meio externo continua mais frio do que essa máquina térmica, então. Portanto, o calor vai fluir espontaneamente para a fonte fria, que é o meio externo. Ok? Pessoal, então olha só. Se nós considerarmos que a energia tem que ser constante, nós podemos dizer o seguinte: toda a energia que entrou na máquina tem que sair dela. Quem é que está entrando na máquina? Ó, calor Q1, que é um calor que veio da fonte quente. Ok? Então, calor que veio da fonte quente, calor recebido na fonte quente. Esse calor recebido na fonte quente, pessoal, é em parte transformado em trabalho, transformado em movimento, feito com que a máquina girasse. Todavia, parte dessa energia é jogada fora, é rejeitada na fonte fria. Então nós podemos dizer, pessoal, que esse calor da fonte quente, uma parte dele foi transformada em trabalho, mas outra parte foi rejeitada lá na fonte fria. Então o calor recebido na fonte quente é o trabalho mais o calor rejeitado na fonte fria. Muito bem, pessoal. Acontece que todas as máquinas térmicas, como nós vimos, rejeitam calor, jogam fora a energia. E se ela joga fora a energia, ela tem baixo rendimento. Pessoal, o que é esse rendimento? Rendimento é a porcentagem que nós conseguimos utilizar da energia total. Então, quando a gente fala de rendimento de uma máquina térmica, qual é a energia que essa máquina de fato utiliza? É o trabalho. É o trabalho que ela transforma em energia mecânica. É ele quem gera o movimento. É ele que faz o que a máquina deveria fazer. E qual é a energia total que ela recebe? É o calor que ela recebe da fonte quente. Então, pessoal, nós podemos dizer aqui, ó, que o rendimento de uma máquina térmica pode ser dado como sendo o trabalho dividido pela quantidade de calor recebida na fonte quente. Então, toda vez que nós falarmos de máquina térmica, é trabalho sobre calor da fonte quente. Acontece que, como eu disse para vocês, pessoal, as máquinas térmicas todas têm baixo rendimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que a maior parte da energia ela joga fora. Muito bem. Agora vamos usar um truquezinho de matemática. Nós entendemos já que calor da fonte quente era o trabalho mais o calor da fonte fria. Então é possível isolar o trabalho aqui, certo? Vou passar esse calor da fonte fria que está aqui somando lá para o outro lado, vai ficar subtraindo. Então tem aqui, ó, o trabalho da fonte quente, o trabalho é igual ao calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Estava somando, passei subtraindo. Ora, então agora eu posso substituir esse trabalho aqui lá na expressão anterior. Ó. No lugar de trabalho vai ficar calor da fonte quente menos calor da fonte fria. Tudo isso dividido por calor da fonte quente. Meninos e meninas, calor da fonte quente dividido por calor da fonte quente, dá quanto? Dá 1, não é isso? Portanto, o rendimento fica 1 menos o calor rejeitado na fonte fria, dividido pelo calor recebido na fonte quente. Nós temos essas duas possibilidades, então, para as máquinas térmicas. Rendimento pode ser dado por trabalho sobre calor da fonte quente, ou pode ser dado também por 1 menos calor da fonte fria, dividido por calor da fonte quente. Ok, pessoal? Muito bem. Mas olha só, se os rendimentos são baixos, as empresas vão tentar aumentar esse rendimento. Ora,
Se o rendimento é baixo, ele tem baixo lucro. É possível melhorar esse lucro. Um engenheiro francês, então, chamado Sadi Carnot, teve uma ideia, uma maneira de criar um ciclo melhor, um ciclo com rendimento melhor. Pessoal, que maneira seria essa? Ele criou um ciclo ideal que vai se basear aqui num diagrama pressão em função do volume, no qual você vai ter quatro transformações. Ao longo dessas 4 transformações, no que o gás que está contido lá dentro da máquina térmica vai funcionar, nós vamos ter as máquinas térmicas. Desculpa, máquina térmica não. Vamos ver as trocas de energia. Muito bem, então olha só. Eu tenho aqui 2 curvas que são chamadas isotermas. O que são isotermas, pessoal? Isotermas são curvas cuja temperatura em todos os seus pontos é constante. Então tem aqui, ó, a primeira curva aqui de baixo e uma outra curva aqui de cima. Todos os pontos dessa curva aqui de cima têm mesma temperatura. Todos os pontos da curva aqui de baixo têm também mesma temperatura. Agora, quanto mais distante aqui do eixo, pessoal, maior vai ser a temperatura. Então, nessas 2 curvas aqui, ó, essa de cima é onde eu tenho a fonte quente. E essa de baixo é onde eu tenho a fonte fria. Muito bem, essas são as primeiras curvas que ele utilizou no ciclo dele. Mas ele também utilizou outras 2 curvas, que são curvas cujo nome é adiabática. O que é isso, professor? O que é adiabática? É alguma coisa que é do diabo? Não, é claro que não, né, pessoal? Adiabático é aquilo que não vai trocar calor com o meio externo. Então, ao longo dessas curvas aqui, ó, não vai haver troca de calor com o meio externo. Essas 2 curvinhas, AD e CB, ou BC, pessoal, nessas 2 curvas o meio não vai receber e nem vai ceder calor para a máquina. Ok? Então, eu tenho aqui 2 transformações isotérmicas e 2 transformações adiabáticas. Então, no ciclo de Carnot, proposto por ele, nós vamos ter aqui 2 momentos onde é possível trocar calor. Em um deles, a máquina vai receber calor e no outro, ela vai rejeitar calor. Agora, existem também outros 2 momentos onde não é possível trocar calor. Pessoal, se nesses momentos não há troca de calor, não vai se perder calor, o rendimento fica um pouquinho maior. Ok, então olha só, raciocina aqui comigo um pouquinho. Aonde é que nós vamos receber o calor? Não é onde a temperatura é mais alta? Então, ao longo aqui da transformação AB, recebe-se o calor. Agora, se eu recebo calor na temperatura alta, onde é que eu cedo o calor? Onde é que eu jogo o calor fora? Na temperatura mais baixa. Então, aqui na fonte fria é onde há a rejeição do calor. O calor é jogado fora. Muito bem, pessoal, lembrando sempre, em um ciclo qualquer, num qualquer diagrama PV, de pressão em função do volume, o trabalho pode ser calculado através da área desse gráfico. Muito bem. Agora, olha só. Então, vamos prestar atenção nas 4 etapas. A primeira das etapas era AB. AB, você pode perceber lá na figura anterior, que era uma expansão. Quer dizer, o volume estava aumentando. Só que era uma expansão que era isotérmica. O que quer dizer isotérmica, pessoal? Quer dizer que a temperatura é mantida constante. Então, o volume aumenta, mantendo a temperatura constante. E é nesse momento que a máquina recebe calor lá da fonte quente. Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui no diagrama de novo. Depois da transformação AB, vem a transformação BC. Está indo de uma isoterma para outra. É uma transformação do tipo adiabática. Agora, repara bem, o volume de B é menor que o de C, certo? Então, houve uma expansão, uma compressão. Obviamente, professor, se aumentou o volume, é expansão. O gás se expande, aumenta de volume. Então, aqui eu tenho uma expansão do tipo adiabática. Troca calor agora, pessoal? De maneira alguma. Se é adiabático, não troca calor. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha no diagrama de novo. Olhando aqui para o diagrama, pessoal, olha só. Eu tenho agora a transformação CD. Na transformação CD, você percebeu que ela ocorreu ao longo de uma isoterma? E se ela aconteceu ao longo de uma isoterma, ela é uma compressão isotérmica. Quer dizer que é uma compressão porque o volume diminuiu. E isotérmica porque a temperatura foi mantida constante. E é nas isotermas que a máquina troca calor com o meio. Então é aqui que ela vai jogar o calor fora. É aqui que ela rejeita calor para o meio externo. Muito bem. Olhando de novo para a figurinha, dá uma olhadinha nela aqui, ó. Fui de AB, depois BC, CD, e agora eu tenho que retornar para A, não é isso? Então vou aqui, ó, DA. Em D, o volume é maior do que em A. Então o volume está diminuindo. Se está diminuindo, pessoal, se o volume diminui, eu tenho agora novamente uma compressão. Só que é uma compressão de que tipo?
adiabática. Então, novamente, não há troca de calor. Quer dizer, então, que o meio externo não está ganhando nem está perdendo calor nesse momento, certo? Só que a temperatura aumentou. Saí lá da fonte fria e fui de volta lá para a fonte quente. Saí do pontinho D e retornei para o pontinho A. Então, a quarta etapa do processo é uma compressão adiabática. Pessoal, retornei ao ponto inicial, reiniciei o ciclo. Esse é o ciclo de Carnot. É um ciclo, pessoal, que vai apresentar rendimento teórico máximo. Por quê? Porque em alguns momentos eu minimizei a perda, não troca calor, não está perdendo nada. Ora, pessoal, então é possível determinar esse rendimento máximo? Carnot provou que sim. De que maneira? Pessoal, ele pensou o seguinte: se eu recebo calor na fonte quente e se eu rejeito calor na fonte fria, o que nós vamos ter é o seguinte: a temperatura da fonte quente é proporcional ao calor que é recebido na fonte quente. Enquanto que a temperatura da fonte fria também é proporcional ao calor rejeitado lá na fonte fria. Ora, pessoal, você lembra que o rendimento nós vimos lá no início? Podia ser 1 menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente? Muito bem. Vou ter que cortar aí, né? Ora, pessoal, você lembra? Então vamos lá. Ora, pessoal, você lembra que nós falamos lá no início que o rendimento podia ser 1 menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente? Então, se a temperatura da fonte fria é proporcional ao calor da fonte fria e a temperatura da fonte quente é proporcional ao calor da fonte quente, o que nós podemos concluir é que o rendimento pode ser dado por 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Pessoal, nessa expressão, você pode ver uma limitação, então, do rendimento das máquinas térmicas. Por quê? Porque, antes de mais nada, você tem que se lembrar o seguinte: nós vamos trabalhar sempre com o sistema internacional de medidas. E nesse sistema internacional, a temperatura é medida em Kelvin, a escala absoluta. E, meninos e meninas, existe a temperatura 0 Kelvin? Teoricamente, sim. Mas é possível atingi-la? Não, não é possível atingi-la. O 0 Kelvin seria a menor temperatura existente. Se a gente não consegue atingir essa menor temperatura, para que o rendimento seja 100%, ou seja, o rendimento igual a 1, a temperatura da fonte fria deveria ser o 0 Kelvin. Ora, pessoal, se ela não pode ser 0 Kelvin nunca, se a gente não consegue atingir esse 0 Kelvin, então o rendimento jamais será de 100%. Então, em qualquer máquina térmica, pessoal, nós não podemos ter rendimento 100%. Sempre haverá perdas de calor. Então, pessoal, para qualquer máquina é aquilo que eu disse lá no início. É impossível ter rendimento 100%. O rendimento é sempre baixo, porque há essa limitação. Sempre haverá perdas de calor. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e continue aprendendo com a TV Senec.